Primeiramente, queria cumprimentar a mesa, a pessoa do Dr. Grácio Ricardo. Então, Dr. Grácio, estarei cumprimentando todos que compõem a mesa. Cumprimentar a distinta plateia aqui presente. Quando eu recebi, eu devo confessar, quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim um pouquinho assanhado em vir, e depois fiquei preocupado em o que eu vinha fazer aqui, né? Eu não sabia se eu ia falar, se eu vinha para a mesa, e deixei o barco correr até hoje de manhã. Quando faltava 1 hora para eu vir aqui, eu fiquei todo atucanado e disse para o pessoal, me deixa aqui, eu 10 minutos aqui, porque eu preciso botar alguma coisa no papel, porque eu sou ruim nos 2 meios de comunicação. Eu sou ruim falando e sou ruim escrevendo. Mas escrevendo, eu escrevo sozinho, passo vergonha, ninguém me critica mesmo, depois eu leio, vou embora e fica por isso mesmo. E fiquei pensando também no tema que nós íamos abordar aqui, porque eu participei do programa na época, 4 anos atrás. E o que mais pegou, o que foi mais forte, é a questão da doença do trabalhador. E a gente percebe que quando nós temos um produto feito, né, no caso a doença, tem que ter um ingrediente para ter contribuído com isso. E certa vez eu li um livro do indiano Ravi Batra, e que ele escreveu junto com Luiz Nassif, e ele disse que toda crise no mundo ela é cíclica. E a cada 10 anos nós passamos por uma tempestade. E que às vezes passa batida e a gente não avalia, mas às vezes o movimento sindical, o movimento empresarial, a OAB, a igreja, eles estão um pouco mais sensíveis e acaba detectando que aquilo é um problema que está atingindo a humanidade, a sociedade como um todo. Então eu comecei a pensar na minha vida de trabalho e procurei traçar algumas palavras no espaço. E elegi 1960 para começar a falar alguma coisa. Eu me lembro que em 1960, se você me permite, até eu vou ler aqui o que eu escrevi para não deixar nada para trás. Na década de 60, faltava energia elétrica, trabalhador que era demitido de uma indústria têxtil não conseguia trabalhar numa outra indústria têxtil devido à força da consciência de classe daquele empresário. Então ele segregava aquele cidadão, ele tinha que mudar, ele tinha que migrar para uma outra profissão. Havia uma consciência de classe muito grande e não havia vagas disponíveis e em quase todas as empresas ostentavam as famigeradas placas, não há vagas. O menor trabalhava em horário diferenciado e na carteira do trabalho constava Ministério da Indústria e Comércio, não Ministério do Trabalho como é hoje. E o INSS nada mais era do que uma entidade fragmentada em IAPI, IAPTEC, IAPC e IAPB. Então muita coisa mudou, se nós compararmos esse passado com o presente. As empresas buscavam desesperadamente contratos no exterior. Em muitas ocasiões as máquinas ficavam cobertas, aguardando pedidos para poder entrar em marcha novamente. E em muitos casos, essa ordem vinha do diretor da empresa, que ele mesmo ia lá no exterior vender o seu produto. Então havia aí uma abnegação, um amor pela empresa e um compromisso com a sociedade onde ele estava instalado. É o que eu percebi. Na década de 70, as grandes empresas tinham no seu parque fabril os grandes centros de treinamento. Ficavam cobertos treinamento que qualificavam os seus empregados, moldava-os conforme as suas necessidades. Tinha empresa que alfabetizava os empregados através do Mobral. Foi no ano da incorporação da empresa industrial Garcia e Artex, em 1974, na cidade de Blumenau. Na década de 80, turbulência na busca por democracia e uma nova Constituição, que veio em 88, pedindo liberdade geral, ampla e irrestrita. Direitos individuais estão evidenciados na nova Carta. Foi criada uma nova ordem social, com reflexo direto nas relações capital e trabalho. Redução da jornada de 48 para 44 horas. Implantação do sistema rodízio na empresa Artex, em Blumenau, na ocasião, que gerou um desconforto muito grande na cidade. A prorrogação
do sistema gerou uma confusão e inquietude entre os empregados que sofreram um duro golpe com a revalidação do sistema através da portaria 3014 do ministro do Trabalho, doutor Abílio Pazianotto. Nós estivemos em Brasília discutindo a questão do rodízio. Embarcamos numa sexta-feira com a garantia de que o rodízio não seria reeditado. Segunda-feira, o jornal do Estado de Santa Catarina reproduzia em sua primeira página que o ministro haveria assinado a portaria 3014 e tivemos que dar muita explicação aos trabalhadores da indústria têxtil de Blumenau. Foi um fato marcante na minha vida. Na década de 90, a terceirização chegou com tudo, ou seja, descentralização e precarização nos ambientes de trabalho, ruído, ribeirões poluídos e descaracterização das áreas residenciais. O processo produtivo saiu de dentro das grandes empresas e se alojou na periferia da cidade, incomodando pessoas, quebrando o silêncio das residências. Eu recebi a reclamação no sindicato de famílias que vinham dizendo assim: Júlio, no lado da minha casa, eu não acredito, se estabeleceu lá uma facção que 3 horas da manhã as máquinas estão roncando e eu não consigo dormir mais. Eu tiro o pó dos móveis às 7 horas da manhã, às 19 horas, se eu recebo uma visita, eu tenho vergonha, tenho que limpar tudo outra vez. Então vocês vejam o caos que criou a terceirização através da descentralização do processo produtivo. O mal que fez para uma comunidade que às vezes tenta se organizar. Locais insalubres, inapropriados para o processo produtivo. Envolvimento direto do terceirizado com seus colaboradores, gerando um conflito muito estreito, chegando em muitas vezes às vias de fato. A Vivian relatou um caso agora bem parecido. As empresas não precisam investir em maquinário, nem em recrutamento, muito menos em estrutura física. Já tem aí um processo de desindustrialização, que nós estamos sentindo hoje, né? Produtos chineses chegam para competir com o mercado nacional, que sempre foi desprezado pelos empresários, que sempre visaram a exportação sem diversificar os seus clientes. O empresário embarcava em São Paulo, desembarcava nos Estados Unidos, vendia para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, tal, e o resto do mundo eles ignoravam. Aqui no Brasil, o resto e a segunda qualidade era vendido para Casas Santos, mais uma casa lá no interior de São Paulo, que vendia a preços módicos, a preços populares. Quando lá fora nós tivemos problema, que a empresa voltou para o país, não encontrou um ambiente favorável, sim, um ambiente comprando produto chinês. E hoje nós estamos pagando um preço caro, doutor Carlos Miller, por esse desleixo, né? Eu negociava salário e às vezes o empresário dizia assim para mim: temos que fazer uma campanha para que o brasileiro compre produto feito aqui no Brasil. E eu olhava para ele, ele estava calçando sapato italiano e gravata de Milão, na Itália. Como que eu vou levar essa retórica para o trabalhador? De que realmente temos que ter amor à pátria. Como é que nós vamos dizer que não queremos um produto interno aqui, é um produto externo no Brasil, se nós estamos vendendo nosso produto todos os dias lá fora? Como é que vamos reverter esse quadro, né? Em 2010, 2011, a terceirização continua, nós terceirizamos tudo, tudo. A dona de casa terceirizou a compra do pão, nós não costuramos mais as nossas camisas, nós não roçamos mais o nosso gramado, nós não fizemos mais a nossa declaração do imposto de renda, nós pagamos para fazer tudo, então nós terceirizamos também tudo. Então eu acho que a terceirização, ela veio aí para incomodar um pouco, mas é uma matéria que eu acho que está decidida, né? A terceirização continua forte como nunca, pois a ordem é terceirizar. Trabalho a domicílio, ainda veio mais um além da terceirização, hoje o trabalho no domicílio. Estão envolvendo a família, a mulher, o filho, o papagaio, o cachorrinho, está todo mundo participando, porque o cachorrinho atende a Kombi da empresa quando ela chega lá para entregar o produto, para ser manufaturado, para ser embalado, para ser costurado e por aí afora, né? E a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, quando faz diligência, não encontra nunca essas empresas. Nunca, né? Então, eu fiz esse relato para dizer para vocês qual é o produto, só agora para encerrar, qual é o produto de todo esse trajeto. O produto desse trajeto nada mais é do que cadeiras não sem ergonomia nenhuma, aí nós vamos ter problema de
dores nas costas, problemas físicos, né? Ler, dor, uma série de coisas. A informalidade, que a gente sabe, né? À noite, toda tempestade é mais perigosa. Quando se cria uma empresa lá nas periferias, lá é tudo por baixo do pano. Ninguém chega lá, o sindicato também não chega. Nós só vamos tomar conhecimento quando o trabalhador chega lá e faz a queixa dele. Aí é que nós tomamos conhecimento do que está acontecendo lá na periferia da cidade, né? Litígios trabalhistas, né? Que é a barota, a Justiça do Trabalho, porque acontece mesmo. Graças que ainda vai lá para a Justiça do Trabalho, porque o dia que nós não tivermos mais uma Justiça do Trabalho eficiente, esses litígios vão a via de fato e aí temos que aumentar as alçadas criminais, porque daí nós vamos ter problemas seríssimos, né? Então a Justiça do Trabalho, eu acho que é um meio democrático que está entre o capital e o inconformismo de quem trabalha, né? Mais acidentes, porque o trabalhador não está preparado, não temos mais centro de treinamento. As empresas davam curso de línguas para treinar o seu trabalhador, segurança no trabalho, movimento brasileiro de alfabetização, e aqui quem está falando para vocês é um cidadão que é fruto desse produto. Aos 23 anos de idade eu era analfabeto, fui fazer o movimento brasileiro de alfabetização dentro da empresa Artex, com monitor pago pela empresa e as exibições num telão, e lá eu aprendi as primeiras letras, né? Então, o trabalhador se preparava e a empresa tinha um material humano mais qualificado. Hoje eles dizem para mim assim, doutor Júlio, nós temos que qualificar esse trabalhador, tem que qualificar o trabalhador e o empregador. Os dois estão despreparados. Os dois estão despreparados para conviver em perfeita harmonia. Então é mais um produto desse trajeto todo, né? Nós temos aí os acidentes de trabalho, menos aprendizado, consequentemente menos profissional, mais desordem social e entrada de mão de obra externa. Nós estamos importando mão de obra, gente. Estamos importando mão de obra. Tem gente do exterior vindo trabalhar no Brasil. E o nosso trabalhador, que não está qualificado, está indo para o seguro-desemprego. É uma pena. Se perde esse profissional. Não é verdade? Eu moro numa região onde estão construindo um shopping. Shopping Vale Europeu. Deve ter 300 empregados construindo aquele shopping. 300 empregados na sua integralidade vêm do Norte e Nordeste. E o trabalhador de Blumenau, o empresário de Blumenau, procura profissional qualificado na cidade. O Dr. Carlos Miller está aí, vai dizer se eu estou falando besteira. Eu trouxe aqui comigo o Jornal de Santa Catarina, edição de domingo, se não me engano, aonde tem lá os empregos, tem de monte. Emprego não falta nessa cidade. O que falta é pessoal qualificado e a empresa preparada para qualificar aqueles que não está preparado. Eu acho que tem que ser uma troca, né? Enquanto os empregados não qualificados preferem optar pelo seguro-desemprego. E o mal do século, o assédio moral que tanto se discute, que tanto mete medo nas pessoas, porque é difícil de julgar, é difícil de quantificar e também é difícil da gente avaliar a sua complexidade, né? Não estamos preparados, nem o sindicalista, nem o trabalhador não sabe nem como contar o que aconteceu com ele, não se pode avaliar, o Poder Judiciário tem dificuldade também em fazer essa dimensão. Estamos aí, hoje talvez é um ponto de partida para procurar um meio de a gente, como é que se diz, dar uma solução para essa equação, que não é de segundo grau, é de primeiro grau, mas é complicada. Obrigado, acho que o meu tempo terminou.